Nesta aula, vamos falar sobre variedades linguísticas. A língua, ela está sempre em mudança e em renovação. Em todo o mundo, tem especialistas que registram, estudam e sistematizam, dando origem à norma padrão. A linguagem, ela é característica que nos difere dos demais seres. Os níveis de fala são basicamente dois, o nível de formalidade e o de informalidade. A norma padrão formal está diretamente ligada à linguagem escrita, restringindo-se às normas gramaticais de modo geral. Na fala, a norma padrão também é utilizada em várias situações de comunicação, como, por exemplo, num discurso ou numa palestra de cunho acadêmico. O nível informal representa a linguagem do dia a dia, das conversas informais que temos com amigos, com familiares. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Ela pode ocorrer em relação às diferenças de vocabulário, de pronúncia, de morfologia, de sintaxe, e os fatores que provocam essas variações são regionais, de sexo, de idade, de classe social ou de grau de formalidade. As diferenças entre os dois códigos, língua falada e língua escrita, não podem ser ignoradas por quem se dispõe a se comunicar de forma satisfatória. O domínio da língua falada, aparentemente mais fácil, ganha complexidade quando se trata do emprego da variedade formal. É necessário aprender o registro da língua falada mais adequado às situações de formalidade. O uso do código escrito, entretanto, é o que costuma produzir maiores obstáculos, principalmente quando se fala de produção de artigo de opinião para os vestibulares e para o Enem. Compondo o quadro do padrão informal da linguagem estão as chamadas variantes linguísticas, as quais apresentam as variações de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada, conforme já dissemos anteriormente. Dentre elas, destacam-se as variações históricas, como no exemplo desse trecho de uma obra de Carlos Drummond de Andrade intitulada Antigamente. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficam longos meses debaixo do balaio. Nesse excerto, podemos observar expressões que são próprias da época. Outro exemplo de variação histórica é o uso do pronome você. A origem dele era vossa mercê, depois passou a se chamar vós me sê, vou me sê, vans um sê, você, você e se. Um outro exemplo são nesses prédios mais antigos, onde podemos observar a palavra farmácia grafada com PH. Um outro exemplo de variação linguística é a variação geográfica. Na língua portuguesa, ela vai assumir diferentes modos de falares de acordo com os lugares. O português é a língua oficial em 8 países dos 4 continentes: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Há ainda um pequeno território chamado Macau, na China, a ilha de Açores e de Madeira, que também utilizam o português como língua. Um exemplo de variação regional é o pão francês. No Rio Grande do Sul, ele é chamado de cacetinho. No Ceará, de carioquinha. No interior do Nordeste, de pão aguado. No Rio de Janeiro, de pão de sal. Em Portugal, de carcaça ou cacete. Na França, de pistolet, pistola. Na região do Norte, de carequinha. Outra variante linguística
é a variação social ou cultural. Exemplo delas são as gírias, os jargões e o linguajar caipira. Refere-se às formas de língua empregada pelas diferentes classes ou grupos sociais, como no exemplo. Tem gente que nasce com o coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Cardiopatia congênita é um jargão médico. O outro exemplo é a fala de um surfista. Oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão dando. Pô, tá bom. Quanto tá batendo aquelas ondas na prainha? Tá show. Valeu, brigadão. Tanto backside, flow, até drop, tubão. Aqui nós temos um exemplo de uso de jargão próprio da atividade médica. O médico explica para o paciente que ele está num processo de intumência resultante da lesão inflamatória e necrose subcutânea, para querer dizer, na linguagem popular, furúnculo. Outra variação linguística é a variação situacional. O que é isso? É a capacidade que tem um mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Então, no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual. Quando alguém consegue utilizar as variações situacionais, nós dizemos que é uma pessoa proficiente no idioma. Algumas considerações importantes sobre as variações linguísticas. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. Existe uma variedade da língua padrão, que é a variedade linguística de maior prestígio, chamada norma padrão urbana de prestígio. Aprendemos a valorizar a variedade padrão porque socialmente ela representa o poder econômico e simbólico dos grupos sociais que a elegeram como padrão. É importante ainda compreender que as variações linguísticas, para melhor usar a língua em diferentes situações, ela é utilizada como meio de expressão, informação e comunicação e requer o domínio dos diferentes contextos de aplicação da língua. O idioma ele pode ser um instrumento tanto de dominação como de discriminação social. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais. Como dizia Mário de Andrade, que importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas escancarem as vogais. Que tem 500 réis meridional, vire tostões do rio para o norte. Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Como essas variações linguísticas, elas podem repercutir tanto no vestibular como no Enem. Esse assunto pode ser cobrado no vestibular ou no Enem de duas maneiras basicamente. Pode apresentar um texto em linguagem não culta e pedir que se elabore uma hipótese sobre que tipo de falante produziria aquele texto, ou seja, situar o texto em meio aos eixos de variantes linguísticas, ou então pode também pedir que sejamos capazes de identificar exatamente qual é a variação gramatical que o texto apresenta em relação à norma culta. Essas variações normalmente aparecem no âmbito do léxico, então, do uso da palavra, da concordância, da regência, do uso de pronomes pessoais e da conjugação verbal. Bom, nossa aula de variações linguísticas termina por aqui.